Em homenagem ao Dia do Servidor Público, o Senado Federal realizou uma série de eventos voltados para seus funcionários. Na abertura, todos foram convidados a participar da palestra Superando Obstáculos. A música venceu, proferida pelo pianista e maestro João Carlos Martins. Desde muito cedo, João Carlos Martins foi incentivado pelo pai a tocar piano. Com 8 anos, já executava peças de Bach. Aos 11, passava 8 horas do dia estudando música. Os primeiros concertos chamaram a atenção da crítica mundial. Aos 20 anos, o jovem pianista estreou no Teatro Carnegie Hall, em Nova York. Mas o destino privou por diversas vezes o contato de João Carlos Martins com o piano. O maestro narra a luta que travou anos a fio para superar os obstáculos que interferiram na sua brilhante carreira de pianista internacional. Durante o evento, no Senado Federal, foi exibido o documentário E Agora João, sobre a vida e a obra do célebre João Carlos Martins. O vídeo foi produzido pela Fundação Carlos Chagas, de São Paulo. Fundação Carlos Chagas e Fundação Baquiana apresentam E Agora João. De menino prodígio que já dava concertos aos 10 anos de idade. De solista com as melhores sinfônicas do mundo a chegar a dedilhar 21 notas por segundo. De ser apontado pela crítica como um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach de todos os tempos. E olha que Bach viveu no século XVII. A ganhar o Carnaval de São Paulo com a escola Vai-Vai desfilando a sua vida. Muita alegria, muita emoção. Só que num determinado momento da carreira, João Carlos sofreu muito quando perdeu o movimento das mãos e se viu impedido de exercer a profissão de pianista, sua grande paixão. Beijou o velho companheiro e foi à luta. Mudou de ramo, tentou o esporte e foi, imagine, até empresário de boxe. Não era exatamente a sua praia. Até que, inspirado pelo exemplo de seu grande amigo, maestro Eleazar de Carvalho, decidiu ser maestro. Com a humildade de quem nasceu para vencer, João Carlos começou com pequenos grupos, aprendendo os macetes e acabou regendo muita emoção quando, num maracanãzinho lotado, se viu frente a frente com meninas cegas e seu bailado exuberante, mágico. Haja coração. Me sinto melhor como pessoa. Se afirmou como maestro e fez apresentações históricas, como a 9ª Sinfonia na Sala São Paulo, com uma disposição permanente de levar a mesma música clássica a diferentes públicos. Assim foi para Nova York com a sua orquestra e a tiracolo, a bateria da escola de samba Vai-Vai. Neste esforço de popularizar a música clássica, fez o show da virada no Réveillon da Avenida Paulista com mais de 1 milhão de pessoas. Vem também e seguidamente se apresentando com grandes artistas. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. Apaixonado por futebol, lusa doente, João Carlos, como quase todo brasileiro, engrossou o canto do Corinthians contra o Boca Juniors e fez mais. Saudou o campeão da Libertadores tocando o hino do Corinthians em ritmo de tango. Uma delícia.
Sempre ligado na conservação do planeta, fez no Palácio do Planalto para a presidenta Dilma Rousseff e convidados no Dia Mundial do Meio Ambiente a primeira audição pública da música tema da Rio+20, a cantata Eu Quero o Meu Futuro, que ele foi coautor. Então vem comigo, vem agora. Em abril de 2012, descobriu que podia ir um pouco mais além. Fez uma cirurgia de precisão no cérebro e tomou um susto ainda na mesa de operação ao perceber que estava recuperando movimentos na sua mão esquerda que ele não fazia há 10 anos. Você já você tocar um piano com ela? Muito melhor. E o Brasil inteiro acompanhou esta sua nova aventura. Mais uma vez, João Carlos Martins inundava a mídia com sua prática do bem, lembrando um verso famoso do poeta Fernando Pessoa: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Em sua casa, João está sempre perto do piano de tantos anos. Tanta coisa feita, realizada, todo um caminho percorrido, seguidamente renovado, que os amigos vivem perguntando: e agora, João? E agora? E agora? Se eu falar que eu não recebi um dom de Deus, seria a falsa modéstia. O projeto que eu iniciei há 4 anos com crianças carentes, com a Fundação Baquiana, agora com a participação da Fundação Carlos Chagas, chegou na hora do desdobramento, de dividir, criando 1000 orquestras jovens por esse Brasil afora com crianças carentes, para dividir emoções através da música. E assim tem sido. Dos salões exclusivos de concertos, João Carlos se mudou de mala e cuia para junto de quem precisa de apoio e de uma boa dose de esperança. Crianças e jovens muito carentes, de uma vida muito difícil, que a partir do sonho do maestro passaram também a sonhar com o futuro. A orquestra para mim é como se fosse minha vida. Em vez de a gente estar ocupando o nosso pensamento, nossa cabeça em outras coisas erradas, a gente está fazendo o que a gente gosta, entendeu? Que é a música. Para mim, a música é uma esperança do que eu posso vencer. Assim é também com o Oscar, que mora na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Ao lado de jovens como ele, Oscar tem aulas 3 dias por semana com a professora Ana Camila. As aulas são no posto do Hospital Albert Einstein, na própria Paraisópolis. É um grupo coeso que está sempre celebrando esta união, como na amorosa homenagem surpresa que fizeram à professora no dia do aniversário dela. Nossa, gente, não tenho nem o que falar. Obrigada. Depois das aulas, o jovem Oscar, com seu cello às costas, caminha mais de 1 quilômetro pela comunidade rumo à sua casa. Passa pelas vielas, ruas e lugares onde outros jovens desperdiçam seu cotidiano. Às vezes, encontra com a namorada e, de mãos dadas, caminham mais um bom pedaço, até chegar na casa dele, perdida numa ribanceira, logo depois de um mini lixão. Oscar mora nesta casa de um único cômodo com 2 outros irmãos. Quando os irmãos saem para trabalhar, Oscar aproveita para estudar mais um pouquinho. E sabe quantas horas ele estuda por dia? Estudo de 3 a 4. Estuda para fazer bonito no sexteto, que com o apoio da Fundação Carlos Chagas, passa a se apresentar em diferentes eventos, garantindo a cada dia a possibilidade de um futuro com dignidade.
o Brasil em sua forma de coração que me inspira a levar a cada canto do país uma orquestra formada pelos sonhos da nossa juventude. Bem, que entrada emocionante. É uma honra estar aqui nessa casa que representa tanto para o nosso país. E fiquei sabendo pelo meu querido embaixador Jerônimo Moscardo que 150 PhDs fazem parte dessa casa e o que eles podem contribuir para o Brasil de amanhã. Bem, eu não sou um palestrante, eu simplesmente conto a minha trajetória. E eu digo que a minha vida começou em 1898, quando meu pai nasceu. Meu pai gostaria de ser pianista, na pequena cidade de Braga, ao norte de Portugal, aos 10 anos de idade. Mas trabalho escravo do começo do século XX, ele já trabalhava numa gráfica. No caminho para a gráfica, ele parava diante de uma janela para ver uma aula de piano. Até que a professora falou: se você quiser, eu lhe ensino a tocar piano. E ele ficou eufórico. 3 dias antes da primeira aula, ao colocar a mão na prensa da gráfica, a prensa decepou essa parte da mão dele e o sonho dele morreu ali. 40 anos depois, 1948, aos 8 anos de idade, eu inicio meus estudos de piano. Parecia que eu levava jeito. 6 meses depois, ganhei um concurso nacional de piano, tocando obras de Johann Sebastian Bach. Aos 13 anos, inicio a carreira nacional e aos 18 a carreira internacional. Parecia a vida dos sonhos, correndo o mundo inteiro, todos os continentes, levando o nome do Brasil para todos os continentes, tocando com as principais orquestras do mundo, mas aos 26 anos, minha primeira adversidade. Eu estou no meu apartamento em Nova York, olhando o Central Park, e eu vejo pessoas jogando futebol. Desço correndo pela minha paixão pelo esporte e qual surpresa! Brasileiros, surpresa maior, brasileiros do time de futebol para o qual eu torço, que estava disputando o torneio de Nova York. Quando eu falo o nome do time, só eu levanto a mão: Portuguesa de Desportos em São Paulo. Aí eu falo para o técnico: se você quiser, eu treino com vocês. Num dos treinos, numa queda, uma pedra rompeu meu nervo ulnar. Em outras palavras, o meu sonho morria ali. Mas um dos maiores neurocirurgiões da época, em Nova York, fez uma operação que foi uma solução paliativa e com dedeiras de aço eu continuei tocando. Mas quantos concertos eu acabava e tinha sangue nas teclas. Após um concerto em Nova York, no dia seguinte eu leio a crítica do New York Times e era negativa. Eu leio, releio, telefono para o meu empresário e digo: cancele tudo, é o fim de linha. Música tem que ser feita com perfeccionismo e emoção. Emoção ainda tenho, perfeccionismo não mais. Volto ao Brasil, vendo meus pianos, começo a estudar numa faculdade, mas após 3 anos encontro o nosso ex-campeão mundial de boxe, Éder Joffre. Eu falo: Éder, você precisa recuperar o título mundial para o Brasil. Se quiser, eu serei seu empresário. O Éder me falou: estou com 37 anos, não posso mais tentar. Mas no dia seguinte, surpreendentemente, ele me telefona e diz: João, vou começar a treinar. Você vai ser meu empresário? Para fazer uma história longa, curta, 1 ano e meio depois,
Éder Joffre recuperava o título mundial para o Brasil e um ex-pianista era o seu empresário. Quando eu vejo o juiz levantar a mão do Éder, eu digo para mim, eu sou um covarde. Esse homem recuperou o título mundial para o Brasil, eu não tentei o piano novamente. Chego em São Paulo, compro um piano, começo a estudar e percebo que se eu não usasse praticamente o quarto dedo da mão direita, eu percebo que o público não perceberia se eu mudasse os dedilhados. Realmente consegui atingir a mesma forma, telefono para o meu empresário e digo para ele, Jay, pode marcar o Carnegie Hall em Nova York que eu estou de volta. E ele falou, são 2.800 lugares e o público já se esqueceu de você. Eu falei, marque. Ele marcou, 3 dias antes chego em Nova York, eu não gosto dessa história de limousines. No dia do concerto, tomo o táxi em direção ao Carnegie Hall. Quando chega perto, eu vejo um movimento na rua, eu falo para o motorista, o que está acontecendo? Ele falou, não sei qual que é o raio do pianista que vai tocar hoje. Mas isso daqui parou o trânsito. Eu falei, meu Deus, sou eu. Foi a noite da minha vida. 2.800 pessoas na plateia e mais 300 cadeiras extras que tiveram que colocar no palco. No dia seguinte, uma das maiores gravadoras do mundo me convida para gravar a obra completa de Johann Sebastian Bach para teclado. E a vida dos sonhos volta. Gravando em Los Angeles, viajando pelo mundo, levando o nome do Brasil novamente. Mas após 7 anos, pela mudança de posição, eu fiquei com o LER, lesão por esforços repetitivos. E pela segunda vez, tive que me afastar da música, um período conturbado na minha vida. Mas após alguns anos, um crítico escreve que como pianista eu não tinha interesse. Perguntaram se eu iria responder. Eu falei, jamais respondi a um crítico. É um direito dele. No dia seguinte eu abro o mesmo jornal e vejo um artigo bárbaro do meu pai com 90 e poucos anos me defendendo. Vou na casa dele e digo, pai, vou conseguir voltar ao piano. No LER, se você não exerce a função durante alguns anos, você pode recuperar o movimento original. Foi o que aconteceu. Volto a estudar, volto a gravar, mas saindo de um teatro na Bulgária, sou assaltado, uma lesão cerebral, todo o lado direito comprometido, 8 meses no Jackson Memorial Hospital em Miami, onde existe, junto com Tel Aviv, o maior centro de reprogramação cerebral. Começo o tratamento. Após alguns meses, já estava fazendo umas 5 notas por segundo, chamo meus amigos em Miami, no hospital, para ver o progresso. Quando olho para eles, tinha uma lágrima nos olhos, era um progresso pequeno, mas após um ano, lá estava eu fazendo as 21 notas por segundo numa escala. Não é o mais importante, mas faz parte. Volto novamente ao Carnegie Hall, mas vem um momento mais difícil. Eu podia tocar, eu podia dormir, cada palavra que eu falava, eu tinha espasmos e dores monumentais. Até que os 2 médicos do Superman, do Christoph Reeve, chegaram à conclusão, depois de muitos exames, que, no meu caso, células mortas nunca mais voltam. Outras células podem substituir as células mortas. No meu caso, elas estavam conectadas ao hemisfério da fala. Qual solução? Cortar o nervo, o espasmo continua, mas a dor não chega ao cérebro. Quem quiser ver o espasmo depois da palestra pode ver com a mão parada. Durante 2 anos relutei para fazer a operação,
para perder a mão direita, mas 15 minutos antes de entrar para um concerto com a Royal Philharmonic Orchestra em Londres, telefono para os médicos e digo, é o último concerto da minha vida. Vocês, amanhã estou tomando um avião, podem cortar o nervo e eu perder a mão direita. Dei talvez um dos melhores concertos da minha vida. No dia seguinte, quando eu estou na companhia aérea, na British, fazendo o check-in, a atendente fala, assisti o seu concerto ontem, quando que o senhor volta a Londres? Fiquei empolgado, eu falei em breve, nessa hora minha mulher percebeu uma lágrima no olho, no avião eu falei, não, foi o último concerto, estamos indo para cortar o nervo e perder a mão direita. Faço a operação, perco a mão direita, começo uma carreira com a mão esquerda. Com a mão esquerda corro a Europa, corro a Ásia, mas após 2 anos, um tumor também eliminou a mão esquerda. Foi quando, aos 64 anos, depois de um sonho com o maestro Eleazar Carvalho, que me falou, João, vai estudar a regência. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, tomei a primeira aula de regência para fazer uma história longa, curta. Estou com 72 anos, nesses 8 anos, mais de 1000 concertos, não só em todos os grandes teatros do Brasil, mas também em alguns dos principais teatros do mundo e nas periferias das periferias, levando música clássica para quem nunca teve oportunidade de ouvir e hoje educando cerca de 2.200 crianças carentes num projeto emocionante. Mas a vida não é feita só de tragédia. Quando eu perdi a mão direita, conforme eu disse, eu comecei uma carreira com a mão esquerda. Com a mão esquerda corri a Europa, corri a Ásia, mas sempre que eu passava por um país de ponta, eu procurava médicos para saber se podia reverter a mão direita. Todos falavam, não tem músculo, não tem nada a fazer. Comecei a ir na igreja, que eu acredito numa força superior e numa força interior. Mas o milagre não acontecia. Numa última tentativa, fui parar num pai de santo. O pai de santo me examinou, falava, qual a mão? Eu falava, é essa, mais fácil. Eu falava, que bom. Óleo na cabeça, óleo no braço, óleo na mão. Finalmente ele falou, Pai João nunca errou na vida. Pai João promete, em 1 ano a tua mão está igualzinha a outra. 1 ano depois fechou a esquerda. A única, claro que não foi culpa do pai de santo. A única pessoa que não gosta que eu conte essa história é minha mulher, porque quem apresentou o pai de santo foi minha sogra. Bem, qual que é a minha mensagem? A minha mensagem é que quando a pessoa nasce, é como uma flecha. Ela tem que alcançar o seu destino. Pode ter desvios, ele corrige os desvios e ele luta para manter aquela trajetória. Quando eu iniciei a minha nova vida como maestro, eu resolvi procurar a excelência musical aliada à responsabilidade social. Começou por causa de um jovem garoto que chegou para mim e falou, eu já estava regendo fazia 6 meses. Ele falou, maestro, me arrume R$10. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu estou com fome. Eu falei, mas você toca violino bem, eu vou formar uma orquestra jovem e você nunca mais vai ter que pedir R$10. O Inclusão volta já.